Salve galera! O tema do vídeo de hoje é necropolítica, o desarme do pensamento crítico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, novamente, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema desse vídeo ele é muito polêmico, né? Eu vou falar sobre o famoso conceito ou noção do pensador camaronês Achille Mbembe, necropolítica. E por que eu digo que ele é polêmico? O Brasil ele tem uma tendência bem interessante e engraçada, que é quando determinado autor surge e começa a fazer sucesso, aparecem vários seguidores e praticamente nenhum crítico. É o caso do Achille Mbembe. O Achille Mbembe ele tem muitos seguidores, muita gente começou a falar do necropolítica, necropoder, necropolítica, necropoder, ao ponto inclusive do negócio virar jargão. Então tem uma chacina, tem um assassinato, tem um feminicídio, tem uma política governamental do governo Bolsonaro para atrasar a vacinação, necropolítica, necropolítica, necropolítica. Todo mundo passou a falar, a Globo, a Rede Globo de televisão, fala de necropolítica, Reinaldo Azevedo fala de necropolítica, os liberais de maneira mais geral falam de necropolítica. Inclusive, no meio de 2020, depois de uma entrevista do Achille Mbembe que circulou bastante, em que ele falava de necroneoliberalismo, que é o neoliberalismo da morte, porque tem o neoliberalismo da vida, né, que era bom, que era fofo, aí veio o neoliberalismo da morte. Todo mundo começou a falar de necroneoliberalismo. Graças a Deus foi uma moda que durou pouco. Eu decidi fazer um material crítico sobre isso. E aqui é importante 3 avisos antes de entrar diretamente num debate sobre o conceito tal qual aparece no ensaio dele, publicado com o nome Necropolítica. Primeiro aviso importante, esse vídeo não se propõe a debater o conjunto da obra do Achille Mbembe. Isso é muito importante. Eu estou produzindo, está em processo de escrita, um texto que vai sair na revista Ópera, debatendo de maneira mais ampla a teoria política e social na obra do Mbembe. Esse vídeo não vai fazer esse debate mais amplo. Então, se você, por acaso, achar que alguma crítica foi injusta, porque na política da inimizade, ou porque na crítica da razão negra, ou porque nas formas de autodescrição africana, ou porque no Sair do A Longa Noite, enfim, no conjunto de livros da obra do Mbembe, alguns temas que eu critiquei ficaram melhor explicados, saiba que esse vídeo é único e exclusivamente debatendo a ideia de necropolítica. E aqui a gente entra já na segunda advertência. Eu fiz essa escolha legitimado pelo autor. Eu sei que o Necropolítica é, grosso modo, com algumas modificações, um capítulo do livro Política da Inimizade, ou melhor dizendo, o raciocínio mais geral para a formulação do necropolítica e necropoder está no livro Política da Inimizade e em outras obras do Mbembe. Só que o autor fez a escolha de publicar em separado. Isso aqui é o livrinho que vocês estão vendo. E eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa para ver se isso era uma especificidade do mercado editorial brasileiro. Porque às vezes tem isso, né? No Brasil, sei lá, alguém inventou de lançar em separado esse textinho. Não. Tem publicação em inglês, tem publicação em espanhol em diversos países. Então, o autor, o Achille Mbembe, escolheu, fez a opção de publicar esse ensaiozinho em separado como livro. Se o autor fez a escolha de só publicar esse livrinho, ele deu a liberdade de criticar só o conteúdo do livrinho. Evidentemente que não é justo, correto, julgar a obra de um autor só por esse livrinho. Por exemplo, eu falar que Achille Mbembe não presta porque esse livro é ruim, por exemplo. Não estou falando, não agora. Mas eu falar que o autor é ruim. Não, isso é errado. Agora é possível dizer sim se esse livrinho é bom, é ruim, se ele está correto, se ele está incorreto e por aí vai. E o terceiro aspecto importante. O Achille Mbembe ele dialoga diretamente com Michel Foucault. Eu acho que o diálogo do Mbembe com Foucault é um diálogo que esvazia o pensamento crítico
da obra do Foucault e que faz uma leitura de horizonte liberal no sentido da teoria política do debate Foucaultiano. Mas eu não vou tratar da obra do Michel Foucault nesse vídeo. Eu não vou debater o quanto o Bembe é fiel ao Foucault, o quanto ele se apropria, deturpando ou mudando o sentido, ou fazendo uma leitura que era diferente do neo-anarquismo difuso e de fundo da obra Foucaultiana, influenciada por uma certa leitura francesa do que significou a Revolução Cultural enquanto um elan antiburocrático e de mobilização de massa, de base, e por aí vai. E não vou fazer esse debate simplesmente porque eu pretendo fazer ele num texto, percebe? Então, feitos esses 3 apontamentos e esclarecimentos prévios, vamos uma avaliação geral do ensaio. O Necropolítica, ele é um ensaio eclético, confuso, que faz uma justaposição sem trato teórico de autores e de conceitos. Então, o Bembe, em alguns momentos, ele diz, por exemplo, que num processo de dominação nas colônias, você não tinha vigência da lei. É como se fosse pensar a dominação colonial como o exato oposto de um Estado de Direito. Em outro momento, ele cita a colônia como um exemplo de um paradoxal de Estado de exceção. Ou então, em outro momento, ele pensa os campos de concentração nazistas como a essência do que seria uma vida despida de direito, de subjetividade jurídica. E ele sai pegando Foucault, pegando George Agamben, um pouco em vários momentos de Benjamin, ainda que não cite, aí pegando Hannah Arendt, pegando Paul Gilroy, pegando Fanon, fazendo justaposições sem debater, sem fazer um trato teórico. E o ecletismo ele se configura justamente como isso, né? Uma junção de diversos autores, teorias, conceitos e problemas diferentes, sem fazer um trato teórico de unicidade, de unificação, de coerência. Então é um ensaio eclético que não consegue justificar a pertinência do novo conceito, necropolítica / necropoder, e que é contraditório em muitos aspectos, que tem uma análise histórica muito fraca e que assimila acriticamente, citando ou não a análise de Hannah Arendt, que era uma pensadora eurocêntrica e antinegra. Quem está chamando Hannah Arendt de pensadora antinegra ou antinegro não sou eu, inclusive, embora eu chame também. Vocês podem ler isso no dossiê Fanon e o Brilho do Metal, lançado pelo Instituto de Pesquisa Tricontinental, que está aparecendo na foto aqui. Inclusive, recomendo muita leitura, um grande estudo, uma grande reflexão sobre o pensamento de Frantz Fanon. Então, mas vamos para alguns trechos do livro do Achille Bembe. Na página 19, citando Michel Foucault, o Bembe fala que, para Foucault, o Estado nazista foi o máximo exemplo de um Estado exercendo o direito de matar, como se fosse a máxima expressão de um necropoder. Nessa mesma página 19, o Bembe diz, abre aspas, ao fazê-lo, tornou-se o arquétipo de uma formação de poder que combinava as características de Estado racista, Estado assassino, Estado suicidário. Veja, tratar o Estado nazista como a máxima expressão, a maior expressão de um Estado racista, assassino e poder de matar, não é um tema incontroverso. Eu, por exemplo, tenho problemas com essa análise e ela não significa reduzir ou negar a barbárie que foi o nazismo, pelo contrário, mas dizer que o nazismo expressou um conjunto de barbáries e de massacres coloniais na história da modernidade, em particular no século XX, e que foi, sem dúvida, a maior expressão de barbárie na Europa Ocidental. Mas veja, o mundo não é a Europa Ocidental. Então, ao mesmo tempo que o Achille Bembe fala isso na página 19, em outro momento do livro, na página 32, o Bembe ele fala: a conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido. O que se testemunha na Segunda Guerra Mundial é a extensão dos métodos anteriormente reservados aos selvagens, entre aspas, aos povos civilizados da Europa. Veja, essa reflexão aqui é uma reflexão clássica de vários pensadores, como, por exemplo, Aimé Césaire, no seu discurso sobre o colonialismo, ou Frantz Fanon, nos Condenados da Terra,
ou até o próprio Domênico Lossurdo, que desde os anos 90 vem resgatando esse debate e por aí vai. Só que note uma coisa, que isso é muito comum no ensaiozinho. Como é que o Bembe fala que o nazismo foi a máxima expressão da política de morte de um Estado assassino e de um Estado racista e, ao mesmo tempo, fala que a conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido? Ok. Só que depois do nazismo, esse potencial de violência foi superado com o nazismo frente à conquista colonial, a frase fica ambígua, só que aí no complemento ele diz: o que se testemunha na Segunda Guerra Mundial, portanto no experimento nazista, é a extensão dos métodos anteriormente reservados aos selvagens, aos povos civilizados. Então, peraí, o nazismo ele foi o máximo exemplo de violência, de Estado racista, de Estado assassino, de política da morte, ou ele é só a extensão do que acontecia nas colônias para a Europa Ocidental? As duas análises elas não se compatibilizam. O Bebê sinta as duas como se fosse suave, como se fosse a mesma coisa. E ele faz isso o livrinho todinho. Eu vou dar só alguns exemplos, mas eu, nas minhas anotações, contei 11 exemplos desse tipo de análises que estão se contradizendo, que ele fala uma página numa coisa, em outra página ele fala outra, os negócios não se harmonizam e não tem nenhum tipo de trato teórico. Em outro momento do livro, na página 23, o Bembe, seguindo diretamente a Hannah Arendt, embora não o cite, ele diz na página 23: não obstante, em nenhum momento se manifestou tão claramente a fusão da razão com o terror como durante a Revolução Francesa. Abre parênteses, esse é um clássico discurso do pensamento, da reação do pensamento conservador pós a Revolução Francesa e do pensamento conservador no século XX, muito bem expresso pelo livro de Hannah Arendt sobre a Revolução ou da Revolução, muito bem expresso e debatido também no livro da professora Maria Ribeiro, Hannah Arendt e Marcuse e a Violência Revolucionária, um livro que está aparecendo aqui o título certinho. Mas continuando. Nesse período, ou seja, no período da Revolução Francesa, o terror é erigido em um componente quase necessário do político. Então, Bembe, seguindo diretamente uma tradição reacionária que remonta a Tocqueville, Alex Tocqueville, autor do Democracia na América, passa por Hannah Arendt e Companhia Limitada, ele repete que a Revolução Francesa foi uma espécie de um período característico da fusão do terror com a razão e do terror como componente por essência do político. Mas aqui ele está citando diretamente, de novo, Hannah Arendt, embora ele não referencie ela. Aí, em outro momento do livro, na página 36, fazendo uma referência direta, inclusive ao próprio Fanon, embora não só Fanon tenha falado isso, mas Fanon falou muito bem, embora também não cite, o Bembe diz: por todas essas razões, o direito soberano de matar não está sujeito a qualquer regra nas colônias. Lá, o soberano pode matar a qualquer momento ou de qualquer maneira. A guerra colonial não está sujeita a normas legais e constitucionais. Não é uma atividade codificada legalmente. Em vez disso, o terror colonial se entrelaça constantemente com o imaginário colonialista, caracterizado por terras selvagens, morte e ficções que criam um efeito de verdade. Note, se o terror é onipresente nas colônias porque uma morte, a qualquer momento, a soberania como exercício direto da morte, que não existe qualquer regra, que lá o soberano pode matar a qualquer momento ou de qualquer maneira, isso caracteriza a definição, inclusive, filosófica e política clássica de terror. Então, Bembe também está falando de terror como essência do político, do fenômeno político nas colônias. Mas se o terror é a essência, a constituição da dominação colonial, como trabalha muito bem o Fanon, inclusive nos Condenados da Terra, a dominação colonial é uma ocupação militar continuada por uma burocracia civil e policial que fundamenta a exploração econômica e a total desumanização do colonizado. Essa desumanização e essa ocupação militar continuada por uma burocracia civil e policial pressupõe a violência onipresente, o terror, a morte, o assassinato e o espancamento. Como é que se harmoniza a ideia da Revolução Francesa com uma máxima expressão entre terror e razão e a criação por essência de um campo político constituído pelo terror com a crítica ao terror nas colônias, inclusive compreendendo que o próprio processo de colonização é anterior à Revolução Francesa? Como é que se sustenta a afirmação
o argumento de que o terror do período jacobino na Revolução Francesa, o período jacobino que, não custa lembrar, extinguiu a escravidão nas colônias e expressou um discurso, ainda que tímido, anticolonial, como é que se justifica que esse período seria de maior terror do que, por exemplo, a dominação colonialista no primeiro ciclo do colonialismo, século XVI e XVII, nas Américas, ou a dominação colonialista a partir do segundo ciclo do colonialismo, no século XVIII e XIX? Qual é a justificativa? Não tem. Pode procurar no livro. Aí alguém pode dizer, Jones, mas no Crítica da Razão Negra você pode achar justificativa. Suave. Mas isso aqui é um livrinho, né? Estamos falando do livrinho que o autor publicou. Então, assim, todo livro ele é crivado dessas afirmações incoerentes, ecléticas e que não dão fundamentação histórica, e esse ponto é importante, não dão fundamentação histórica para a formulação do conceito ou da noção de necropoder e necropolítica como algo indispensável enquanto elemento do pensamento crítico para captar um fenômeno novo. São análises históricas que acabam aparecendo mais como uma demonstração vazia e incoerente e formalista de erudição do que qualquer outra coisa. Isso se expressa, por exemplo, na forma como o autor trata certos temas. Como eu já disse, ele é um seguidor, um admirador de Hannah Arendt. Veja o que Bembe faz na página 36. Assim, a natureza continua a ser, como todo o seu esplendor, a única e toda poderosa realidade. Comparando-se a ela, os selvagens pareciam fantasmas, ilusões. Ele está falando da realidade aqui das colônias. Os selvagens são, por assim dizer, seres humanos naturais, que carecem da realidade especificamente humana, de tal forma que, e aqui o Bembe abre uma aspa de Hannah Arendt. Prestem muita atenção nessas aspas. Quando os europeus os massacravam, os colonizados, os selvagens, de certa forma não tinham consciência de que cometeram um crime. É Hannah Arendt nas origens do totalitarismo. O Bembe, ele não cita isso de forma crítica, ele não cita isso questionando, ele está citando diretamente uma autora que, de maneira quase que explícita, está meio que justificando, passando pano, como os jovens falam, para os massacres coloniais. E fazendo uma leitura despolitizada desses massacres. Porque, vamos lá, gente, os belgas que colonizaram o Congo, os ingleses que colonizaram a Índia, os franceses que colonizaram a Argélia, eles eram liberais, republicanos, iluministas. Então, ao invés de fazer um debate sério sobre, por exemplo, o que é a história do liberalismo, dá para falar do liberalismo sem falar da história do massacre no Congo? Dá para falar da história do liberalismo sem falar dos milhões de mortos de fome na Índia? Não dá. O que a Hannah Arendt faz? Ela cria um processo de despolitização. Então veja, que coisa bonita. Quando os europeus os massacravam, de certa forma não tinham consciência de que cometeram crime, porque eles olhavam eles como selvagens, não como especificamente humanos. Que uma autora eurocêntrica, com a filosofia antinegra e que tinha vários elementos de apologia da segregação racial e do colonialismo, escreva isso, é do jogo. Que o Bembe cite isso de maneira crítica, sem fazer nenhum trato teórico, sem fazer nenhum debate mais aprofundado, é um absurdo. E aqui note, né? Tem muita gente que viu eu começar a falar do Bembe e ficou meio indignado. Imagina o Marx falando isso. Imagina, e na moral, Cauê aqui que é marxista. Cauê, imagina tu falando isso, Cauê. Cauê vai ser a nova Carol Conká do Brasil, né? Cauê falando isso. É isso, ele vai ser cancelado. Marx seria cancelado, Engels, Lenin, Gramsci. Enfim, essa forma do autor de argumentar com baixíssimo rigor teórico se expressa, por exemplo, nas críticas que ele faz ao Marx. Por exemplo, na página 24, citando indiretamente uma reflexão de Hannah Arendt no livro sobre a condição humana ou a condição humana, o Bembe fala, abre parênteses, Marx, por exemplo, confunde o trabalho, o ciclo interminável de produção e consumo necessário à manutenção da vida humana, com a obra, a criação de artefatos duráveis que se somam ao mundo das coisas. O trabalho é concebido como vetor de autocriação histórica do gênero humano.
Nota, essa crítica a Marx ela é ridícula, assim, não existe outra forma. A crítica que Hannah Arendt faz numa condição humana, ela é fraca, problemática e, ao meu ver, facilmente refutável. Mas é uma crítica que tem alguma consistência, porque embora Hannah Arendt fosse uma autora conservadora, ela é uma autora conservadora séria. O Bembe, sem citar Hannah Arendt, porque isso aqui é basicamente a reflexão da Hannah Arendt, refuta Marx com um parágrafo e dá uma coisa que é muito incrível. Véio. Marx confunde o trabalho, o ciclo interminável de produção e consumo, com a obra. A definição de obra do Bembe: criação de artefatos duráveis que se somam ao mundo das coisas. Alguém... Cauê, bota o John Travolta aqui, o John Travolta aqui fazendo aqui. Note, criação de artefatos duráveis. Como assim? Duráveis em termos de tempo, mas duráveis como? Por elemento intrínseco, a posteriori. Porque assim, a Mona Lisa tá aí há 500 anos, né? Ela é um artefato durável. Só que ela dura 500 anos porque existe trabalho, ela é preservada há 500 anos. Um celular dura 3 anos. A Mona Lisa é mais durável que um celular? Como é, assim? Qual é o critério? Como é que se expressa esse durável? E o que é artefatos? Porque artefatos, o que é não coisas, o que é que especifica artefatos enquanto obra de artes, enquanto criações artísticas, e que se somam ao mundo das coisas. Que merda é essa? É aquele desenho da Disney que os bonecos... Toy Story, que as coisas começam a formar um mundo das coisas, bonecos conversando. Sabe, não tem rigor teórico nenhum. Absolutamente nenhum. Inclusive, o Bembe deveria, por exemplo, citar o livro da Hannah Arendt aqui, para o leitor, a leitora, ir lá no livro e ver a argumentação completa, mais sistemática, com alguma seriedade sobre isso. Aí ele continua tentando criticar o Marx. De acordo com Marx, com o advento do comunismo e a abolição das relações de trocas, as coisas aparecerão como elas realmente são. Primeiro que isso é falso. Marx não fala abolição das relações de troca. Marx fala abolição das classes sociais. Esse é o centro. A abolição do capitalismo, que significa a abolição das classes sociais, o antagonismo de classe. A abolição das relações de troca. Como assim? Sabe? Isso nem é a linguagem de Marx. Veja, não é nem possibilidade de confusão. Isso nem é a linguagem de Marx. Mas tudo bem, continuando. O real se apresentará tal como ele é verdadeiramente, e a distinção entre sujeito e objeto, ou entre ser e a consciência, será superada. Eu nunca vi Marx falar isso, mas tudo bem, ele está dizendo, né? Aí ele citou aqui o Capital, a crítica da economia política. Mas, todavia, fazendo com que a emancipação humana dependa da supressão da produção de mercadorias, antes era das relações de troca, agora já é da produção de mercadorias, já mudou. Marx atenua as distinções essenciais entre o campo cultural da liberdade construído pelo homem e o reino da necessidade, determinado pela natureza e o contingente da história. E aí, sem querer ser chato, gente, num vídeo que tá ficando longo, percebe como todavia, fazendo com que a emancipação humana dependa da supressão das relações de troca, isso é falso, é a supressão do capitalismo, da sociedade de classes e tal, mas tudo bem. Marx atenua a distinção essencial entre o campo cultural da liberdade, construído pelo homem, como o reino da necessidade determinado pela natureza. Não, o reino da necessidade não é determinado pela natureza. O reino da necessidade é uma relação entre ser humano e natureza, mediado pelo trabalho, em que a própria mediação ser humano e natureza é que expressa de maneira concreta a necessidade. Porque, por exemplo, uma terra pouco produtiva, com a parte de adubação, tratamento do solo, ela se torna mais produtiva e pode dar mais alimentos. A natureza é a mesma, mas ela foi transformada e modificada pela ação humana, pelo trabalho humano, que consequentemente cria uma outra relação de forma na relação ser humano-natureza, em que é possível conseguir muito mais alimento. A relação da necessidade é diferente, sabe? Então, assim, não é determinado pela natureza, não. Isso, inclusive, parece com o argumento conservador da Hannah Arendt, no seu livro Da Revolução, que fala que a pobreza é fruto da escassez. A pobreza não é um determinante das formas como os seres humanos organizam a produção e reprodução da vida. A pobreza é um dado da natureza, é fruto da escassez. Acabou-se. Então, é isso, sabe? Não tem o que fazer para acabar com a pobreza. Inclusive, é por isso que eu chamo a Hannah Arendt de reacionária, porque esse é um argumento, ao meu ver, totalmente reacionário. Aí veja, aí continua o Bembe na página 25. O compromisso com a eliminação da produção de mercadorias e o sonho do acesso direto e sem intermediação real, o cumprimento da chamada lógica da história e fabricação da humanidade tornaram esses processos quase necessariamente violentos. E veja a simplificação aqui do apelar para o espantalho do comunismo e do socialismo violento.
Como mostrou Stephen Lowen, os pressupostos centrais do marxismo clássico não deixam escolha a não ser a, abre aspas, tentativa de introduzir o comunismo por decreto administrativo, o que na prática significa que as relações sociais devem ser desmercantilizadas pela força. Historicamente, essas tentativas transformaram formas como a militarização do trabalho, o desmoronamento da distinção entre Estado e a sociedade e o terror revolucionário. Pode-se considerar que buscam erradicar a pluralidade da condição humana. Note, eu brinquei, enquanto estava estudando o Mbembe no meu Instagram, que o Mbembe, em vários momentos, ele é uma metralhadora de repetir Hannah Arendt. Isso aqui é Hannah Arendt purinho. É os mesmos argumentos, só que ele não citou. Isso é outra coisa engraçada. Ele não citou, mas são os mesmos argumentos racionários. O comunismo é violento, o comunismo acaba com a pluralidade humana, o comunismo nega a natureza humana. Ele não falou de natureza humana, né? Mas enfim, acaba com a pluralidade humana, porque, sabe, são os mesmos argumentos. E aqui note, eu desafio você que concorda com o Mbembe me mostrar a ligação entre a formulação teórica do conceito de necropolítica e necropoder e esses trechos, essas mais ou menos 4, 5 páginas em que ele fala mal do marxismo. Não existe ligação. Sabe quando você escreve um texto em que você quer atacar uma outra corrente de pensamento, ainda que esse ataque não tenha ligação nenhuma com a sua formulação, seja um negócio gratuito, é isso. O que reforça, inclusive, o aspecto formalista do texto. Aliás, o texto, o Mbembe, não se preocupa em momento nenhum em justificar formalmente, de maneira rigorosa, como e por que temos que adotar o novo conceito de necropolítica. Essa dimensão da produção dele se expressa de maneira muito clara no debate que ele faz do meio para o final do livro, a partir da página 50, sobre guerra. O Mbembe, ele passa 10 páginas debatendo o que ele chama de guerra contemporânea e não cita em nenhum momento Estados Unidos, OTAN, imperialismo. Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo. É o maior orçamento de guerra do mundo. É o maior número de ogivas nucleares do mundo. Tem a maior capacidade de mobilização de soldados do mundo. Controla a OTAN. Sabe, sobre qualquer critério técnico-militar, os Estados Unidos são a maior máquina de guerra, não só da atualidade, como da história humana. E estão envolvidos, só do governo Clinton em diante, são mais de 68 ações militares. Percebe? Nenhum país faz tanta guerra, tanto ataque, tanta invasão no mundo quanto os Estados Unidos. E o Mbembe conseguiu debater guerra sem citar os Estados Unidos e ainda desenvolveu uma teoria que eu achei muito curiosa. Veja bem, isso é o Mbembe debatendo o que ele considera guerra em seu aspecto contemporâneo, atual. Cada vez mais a guerra não ocorre entre exércitos de dois estados soberanos. Detalhe, para você que não tem um livro em mãos, está na página 59, ele não puxa a nota de rodapé, ele não demonstra essa afirmação, ele só afirma. Essa afirmação, ao meu ver, está totalmente errada, mas vamos lá. Cada vez mais a guerra não ocorre entre exércitos de dois estados soberanos. Ela é travada por grupos armados que agem por trás da máscara do Estado contra grupos armados que não têm Estado, mas que controlam territórios bastante distintos. Ambos os lados têm como principal alvo as populações civis desarmadas ou organizadas como milícias. Onde é que está o argumento? Onde é que está a formulação? Porque alguém pode pensar, por exemplo, nesse momento, Jones, eu estou pensando no Estado Islâmico. Veja, o Estado Islâmico ele foi formado pelas potências ocidentais como instrumento de balcanização e ataque da Síria, com todo o apoio dos Estados Unidos, da CIA. Jones, eu estou pensando na Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi formada com todo apoio ocidental para combater os soviéticos no Afeganistão, com apoio diplomático, econômico, militar, financeiro, de treinamento. Jones, eu estou pensando em células terroristas. Veja, pensar esses grupos como inseparável da política dos Estados-nação e particularmente do mais poderoso de todos os Estados Unidos não faz sentido nenhum. E aliado a isso, ainda tem que se demonstrar que a maioria das guerras, na definição precisa de guerra, não se faz entre os Estados soberanos. O que foi a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra da Síria, a guerra da Líbia, o que é a guerra do Iêmen? Sabe, como é assim que não se faz? Não, isso não está demonstrado. Esse próprio caráter de não dizer nada com nada do Mbembe, ele é curioso, porque veja, na página 60 ele diz: as maneiras de matar não variam muito.
No caso particular dos massacres, corpos sem vida são rapidamente reduzidos à condição de simples esqueletos. Veja, essa frase não diz nada. Corpos sem vida são reduzidos à condição de simples esqueletos. Aí alguém pode falar, como eu estava debatendo com um amigo meu, Júnior, mas no Política da Inimizade você vai entender de maneira específica. Veja, eu entendi o que ele quis falar com isso, mas essa frase não diz nada no contexto desse livrinho. E que é disso que a gente está falando. E a incapacidade do autor de sustentar a pertinência da sua categoria se expressa de maneira clara e evidente na conclusão do livrinho. Diz o Mbembe, sintetizando a sua tese. Além disso, propôs a noção de necropolítica e necropoder para dar conta de várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a máxima destruição de pessoas e criar mundos de morte. Preste atenção nessa definição para justificar a pertinência do conceito de necropolítica e de necropoder. Além disso, propus a noção de necropolítica e de necropoder para dar conta das várias maneiras pelo quais, em nosso mundo contemporâneo, veja, em nosso mundo contemporâneo, não antes, nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com objetivo. Objetivo de quem? De quê? Para quê? As armas de fogo elas têm vida própria? Quem é que dispõe das armas de fogo? Quem é o sujeito da ação? Não tem. De provocar a máxima destruição das pessoas. Certo? Então veja, antes da nossa era contemporânea, do nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo não eram usadas para provocar a máxima destruição das pessoas? Era o que? Média destruição? Baixa destruição? Era uma destruição de brincadeira? Devagar? Percebe? Porque, note, no começo do livro, o Mbembe, ele citando Foucault, falou que o Estado nazista foi o máximo exemplo, o paradigma de Estado assassino, de Estado racista e de política de morte. O Estado nazista foi no mundo contemporâneo ou foi no passado? Como é que na nossa era, nosso mundo contemporâneo, as armas são dispostas a provocar a máxima destruição das pessoas? Mas no colonialismo não tinha uma política de terror e de morte que se podia matar todos e qualquer um a qualquer momento, como a gente citou. Veja, a frase ela não faz sentido. Você pode tirar, mexer, ir para lá e para cá. Ela não tem sujeito, as armas são dispostas, então não tem burguesia, não tem imperialismo, não tem grupos econômicos, não tem mineradoras, não tem monopólios, não tem latifundiários, só as armas. Para provocar a máxima destruição das pessoas. O que é isso concretamente? Sabe? O que isso significa? Na China, entre a Primeira Guerra do Ópio e a libertação da China com a Revolução, foram mais de 100 milhões de chineses mortos pelo colonialismo. Isso foi a máxima destruição ou não era a máxima destruição? Na nossa era, no nosso mundo contemporâneo, tem uma destruição maior das pessoas pelas armas. Não faz sentido, não tem nenhum. É a mesma coisa que eu disser assim, Cauê, hoje o mundo está mais violento. Precisamos criar o conceito da mega violência. Aí Cauê vai me perguntar assim, por que, Jones? Eu vou dizer, Cauê, hoje as pessoas matam as pessoas, batem muito nas pessoas e são muito mais violentos com as pessoas. Por isso é a mega violência. Percebeu que eu não disse nada? São sujeitos indefinidos com qualitativos indefinidos mais. Máxima destruição, batem mais, matam mais, sem explicar nada. E aí veja, voltando, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a máxima destruição, mas isso é nosso mundo contemporâneo, e não antes. Mas quando foi que isso aconteceu? Quando foi que as armas de fogo passaram a ser dispostas para criar a máxima destruição? Quando e por quê? A frase não diz nada com nada. E termina aí, criar mundos de mortes. Mundos de mortes é uma noção que comparece em outros momentos da obra do Mbembe. Mas, de novo, nesse livrinho aqui ele não explica. Então, se você só leu isso, você não faz ideia do que ele está falando de mundo de morte. Para concluir, por que uma noção que não diz nada, que está num livrinho que tem uma fundamentação histórica contraditória, pobre, incoerente e que flerta com vários elementos de conservadorismo e eurocentrismo presentes na obra de Hannah Arendt? Por que isso fez tanto sucesso? Ele é bem simples. Ela passa o que eu gosto de chamar de uma crítica tranquilizadora. E aqui eu uso crítica entre aspas. Por quê? Você não fala de capitalismo, você não fala de Estado burguês, você não fala de burguesia, você não fala de luta de classes.
Falar de luta de classes, falar de imperialismo, falar de burguesia significa não ser bem aceito em vários ciclos. Significa ser considerado anacrônico, significa ser considerado radical. Significa, inclusive, necessariamente defender uma saída política revolucionária, socialista. Porque quem fala em dominação da burguesia, a saída para a dominação da burguesia é o socialismo. A necropolítica, ela dá um sentido crítico porque ela indica que o resultado de determinadas políticas vigentes é a morte, o assassinato de pessoas, e você denunciar o assassinato tem um sentido crítico, mas ao mesmo tempo é uma crítica tranquilizadora, porque primeiro ela não aponta para saída nenhuma. O próprio Mbembe, inclusive, embora ele não tenha isso de maneira tão clara, ele é um liberal no horizonte político dele, onde é que o liberal crítico e tal, mas ele é um liberal que pensa a organização política da sociedade pela via de um Estado democrático de direito, com as particularidades nacionais de cada um. Então, ele não aponta horizonte de superação do capitalismo, e ele não é uma crítica radical, e ele é bem aceito nos salões. É por isso que a Globo fala de necropolítica. É por isso que o Reinaldo Azevedo fala de necropolítica. É por isso que os liberais falam de necropolítica. Veja, o Amoedo poderia acusar o Bolsonaro de necropolítica. Ele poderia dizer assim: presidente Bolsonaro, por não ouvir a ciência e atrasar a vacinação no Brasil, você está fazendo necropolítica, você está fazendo política da morte, que foi o sentido que se popularizou. Tranquilo, maravilhoso para o Amoedo falar isso. Porque o Amoedo não está implicando, não está colocando na roda da crítica, da reflexão e da proposta de superação o capitalismo, o liberalismo, o Estado burguês, a política burguesa, o domínio da burguesia. O sucesso da noção de necropolítica diz respeito a uma necessidade social frente a uma piora constante das condições de vida e existência dos explorados e oprimidos e do fechamento dos espaços democráticos, de oferecer uma crítica, mas ao mesmo tempo não se comprometer com nenhuma saída radical. E esse sucesso é potencializado pela aceitação na universidade e nos monopólios de mídia da noção de necropolítica. É por isso que um livrinho tão ruim, que isso aqui é ruim, eu não estou dizendo que a obra do Achille Mbembe, no geral, é ruim. Esse livrinho, ele é pavoroso, ele fez tanto sucesso, inclusive com várias pessoas repetindo a ideia de necropolítica, sem sequer, em vários momentos, ler o livrinho. Então é isso, política da morte, política que provoca a morte. Ah não, porque o neoliberalismo ele provoca a morte, porque ele corta o dinheiro da saúde. É possível, inclusive, aumentar o dinheiro da saúde e continuar pessoas morrendo numa política neoliberal, sabe? Se o dinheiro, por exemplo, é desviado para convênios com planos privados e por aí vai. Então, assim, o problema do conceito de necropolítica é que ele é um desarme do pensamento crítico. A gente deixa de chamar as coisas pelo nome, Estado burguês, processo de dominação política, e ao invés de captar os novos determinantes que se apresentam na conjuntura frente a esse fenômeno, a gente joga um termo geral e genérico, sem fundamentação teórica, sem fundamentação histórica, sem fundamentação filosófica, e que não implica nenhum comprometimento em uma saída crítica e radical de superação do sistema, e nem muito menos em determinar os culpados por essa necropolítica, porque o Achille Mbembe, ele consegue o fenômeno de dizer que a Palestina é o maior símbolo de colonialismo na era contemporânea e não citar o nome de Israel. Ele consegue o fenômeno de falar da guerra contemporânea e não falar o nome dos Estados Unidos. E ele consegue o fenômeno de falar de política da morte sem falar quem mata, quem morre e por que matam e por que se morre. Percebe? Então é uma crítica tranquilizadora. É uma crítica em que os que matam podem dormir tranquilos e os que morrem vão continuar no silêncio do seu luto. Porque é uma crítica que não vai ao X da questão, não vai à raiz do problema. E se não vai à raiz do problema, como diria Marx, não é uma crítica radical. Se não é radical, a quem ela serve? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Eu queria fazer menor, mas eu queria destrinchar isso muito bem, porque, enfim, acho que está precisando há muito tempo de um material desse. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de olhar os materiais que estão aqui na descrição do vídeo, os cupons de descontos, cursos de classe esquerda, ouvir o Revolution, conferir os livros que estão para venda e por aí vai. Um beijo e até a próxima.